Vocês sabem aquela sensação de água gelada entrando nos seus pulmões enquanto vocês afundam no escuro? Eu sei exatamente como é. Porque há 3 meses, minha própria irmã me empurrou de uma lancha no meio do oceano para me roubar 5 milhões de reais. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Tchau, irmãzinha. Os tubarões vão adorar você", antes de me ver desaparecer nas ondas. O que ela não imaginava é que eu tinha gravado cada palavra do plano diabólico que ela fez com meu marido. E quando os dois voltaram da lua de mel na Europa, achando que tinham se livrado de mim para sempre, eu estava sentada na sala da nossa cobertura em Ipanema, esperando eles com um presente que mudaria suas vidas para sempre. Mas antes de contar como consegui minha vingança, preciso voltar ao começo dessa história. Porque tudo começou muito antes daquele dia terrível na lancha. Meu nome é Marina Santos, tenho 34 anos, e até 3 meses atrás eu era a orgulhosa fundadora da Tech Brasil, uma empresa de inteligência artificial que vendi por 5 milhões de reais. Parece um sonho, né? Pois é. Virou pesadelo quando descobri que as 2 pessoas mais próximas de mim estavam dispostas a me matar por esse dinheiro. Cresci em Florianópolis com minha irmã caçula Beatriz, que é 2 anos mais nova. Desde pequenas éramos como água e óleo. Ela sempre foi a bonita da família. Cabelos loiros, olhos azuis, sorriso que derretia qualquer um. Eu? Bem, eu era a nerd. Óculos grossos, cabelo sempre desarrumado, nariz enfiado nos livros ou no computador. Enquanto Beatriz ganhava concursos de beleza infantil e era o centro das atenções em qualquer festa, eu estava no meu quarto programando desde os 13 anos. Nossos pais, professores universitários, sempre entenderam melhor a Beatriz. Ela era carismática, sociável, sabia conversar com qualquer pessoa. Eu era complicada, introvertida. Eles me amavam, claro, mas era óbvio que se orgulhavam mais da filha que todos elogiavam do que da esquisitinha que ficava falando sobre códigos e algoritmos. Essa dinâmica me marcou profundamente. Eu sempre senti que precisava provar meu valor de outras formas. Enquanto Beatriz conquistava as pessoas com charme, eu conquistaria o mundo com inteligência. E foi exatamente isso que fiz. Ou pelo menos tentei fazer. Mas o que eu não sabia é que todo esse sucesso que construí com tanto suor se tornaria o motivo da minha quase morte. Porque quando você tem dinheiro, descobre quem realmente te ama e quem só ama o que você possui. E às vezes, essa descoberta vem de uma forma que você jamais imaginaria. A jornada até os 5 milhões não foi nada fácil. Na Faculdade de Ciência da Computação na UFSC, eu trabalhava em 3 empregos para me sustentar: monitoria de manhã, freelances de programação à tarde e atendimento em lanchonete à noite. Dormia 4 horas por dia, vivia à base de café e miojo. Mas tinha um sonho: criar algo revolucionário. Foi durante uma madrugada insone no meu quarto minúsculo da República que tive a ideia que mudaria minha vida. Eu estava estudando sobre inteligência artificial quando pensei: e se pudéssemos criar um algoritmo que entendesse emoções humanas através de padrões de texto? Parecia loucura, mas comecei a desenvolver sozinha. Passei 2 anos aperfeiçoando o código. Meus colegas achavam que eu tinha pirado de vez. Me viam programando 16 horas por dia, testando, corrigindo, melhorando. Até que finalmente consegui. Um algoritmo capaz de analisar textos e identificar estados emocionais com 94% de precisão. Com 60 mil reais que juntei vendendo freelances e economizando cada centavo, fundei a Tech Brasil em 2019. Um escritório de 20 metros quadrados no centro de Florianópolis. Só eu e um computador. O machismo no setor tech brasileiro era brutal. Investidores me olhavam como se fosse uma criança brincando de empresária. Deixa os homens cuidarem da parte técnica, querida. Ouvi isso dezenas de vezes. Mas eu persisti. Consegui os primeiros clientes, contratei desenvolvedores, crescemos para 15, depois 50, depois 100 funcionários. Em 2023, éramos avaliados em 50 milhões. Empresas multinacionais queriam nosso algoritmo. Foi quando a Tech Global apareceu com uma proposta irrecusável. 5 milhões à vista pela empresa. Eu aceitei. Finalmente tinha conseguido. Saí da pobreza, provei meu valor, mostrei que a nerd esquisita podia conquistar o mundo. Organizei uma festa de comemoração na cobertura que comprei em Ipanema. Toda a família estava lá, incluindo Beatriz e meu então marido Rafael. Mas durante o brinde, notei algo estranho. Um olhar entre Rafael e Beatriz. Rápido, quase imperceptível, mas estava lá. Na época, achei que era paranoia minha. Como eu estava errada. Conheci Rafael Mendes em 2022, durante o Summit de Startups em São Paulo. Ele era sócio de uma empresa de venture capital, charmoso, bem vestido,
daqueles homens que sabem exatamente o que falar para impressionar. Quando me viu palestrando sobre inteligência artificial emocional, veio me abordar no coffee break. Marina Santos, a gênia por trás da Tech Brasil, disse ele com aquele sorriso perfeito. Posso te convidar para jantar? Quero conhecer a mente brilhante que está revolucionando o mercado brasileiro. Eu estava deslumbrada. Pela primeira vez na vida, um homem bonito, bem-sucedido, estava interessado em mim. Não na Beatriz, em mim. Rafael me cortejou intensamente. Flores todos os dias, jantares em restaurantes caros, viagens para resorts em Gramado. Em 6 meses, ele pediu minha mão em casamento numa praia em Búzios, com direito a violinista e pétalas de rosa. Casei em dezembro de 2022, numa cerimônia linda em Florianópolis. Beatriz foi minha madrinha. Estava radiante, mais bonita que nunca no vestido rosa que escolhi para ela. Durante a festa, Rafael fez um discurso emocionante sobre como eu era a mulher dos seus sonhos, como admirava minha inteligência e determinação. Mas logo após a lua de mel, as coisas começaram a mudar. Rafael começou a demonstrar interesse excessivo nos negócios da Tech Brasil. Amor, que tal eu entrar como COO? Posso ajudar com a parte financeira, sugeria constantemente. Quando eu recusava, ele ficava irritado. Dizia que eu não confiava nele como esposa deveria confiar no marido. Ele também passou a questionar cada gasto meu, queria acesso às contas bancárias, insistia para conhecer todos os detalhes dos contratos da empresa. Somos um casal agora, Marina. O que é seu é meu também, repetia sempre. Quando a proposta da Tech Global apareceu, Rafael ficou eufórico. Mais eufórico que eu, na verdade. Ele quem insistiu para eu aceitar, quem organizou a festa de comemoração, quem brindou como se a vitória fosse dele também. E foi nessa festa que vi aquele olhar entre ele e Beatriz. Um olhar que dizia muito mais do que deveria. 2 semanas depois da venda da empresa, Beatriz apareceu na nossa cobertura em Ipanema com 2 malas e uma história dramática. Marina, preciso ficar aqui uns dias. Terminei com o Marcelo e estou sem lugar para morar, disse ela com lágrimas nos olhos. Claro que eu deixei, afinal era minha irmã. O que deveria ser uns dias se transformou em 2 meses. E durante esse tempo comecei a notar coisas estranhas. Rafael, que antes mal saía de casa, começou a fazer viagens de negócios constantes. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Sempre com desculpas vagas sobre novos investimentos. Quando estava em casa, vivia grudado no celular, saindo para atender ligações importantes. Beatriz também mudou. Ela, que sempre reclamava de estar dura, de repente aparecia com roupas caras, bolsas de grife, unhas sempre feitas. Quando eu perguntava de onde vinha o dinheiro, ela dava desculpas esfarrapadas. Ah, consegui uns freelas de modelo! Ou, uma amiga me emprestou. O mais estranho era a intimidade entre eles. Conversas sussurradas que paravam quando eu chegava perto. Risadinhas compartilhadas durante o jantar. Rafael defendendo Beatriz em qualquer discussão, mesmo quando ela estava claramente errada. Uma noite, acordei para beber água e os vi na varanda conversando baixinho. Quando me viram, se afastaram rapidamente, como se tivessem sido pegos fazendo algo proibido. Só estávamos conversando sobre a vida, disse Rafael, mas o clima estava pesado, constrangedor. Foi então que comecei a suspeitar das minhas finanças. Checando as contas bancárias, descobri movimentações estranhas. Saques pequenos, mais frequentes, transferências para contas que eu não conhecia. Quando confrontei Rafael, ele disse que eram investimentos estratégicos e que eu não precisava me preocupar com detalhes técnicos. Mas eu sou programadora, gente. Detalhes técnicos são minha especialidade. E algo estava muito, muito errado naquela casa. A sensação de que estava sendo enganada crescia a cada dia, como um nó no estômago que não passava. Foi quando tomei a decisão que salvaria minha vida. Contratar um investigador particular. Encontrei Carlos Oliveira através de uma pesquisa discreta no Google. Ex-policial civil, especializado em investigações conjugais e financeiras. Marquei um encontro num café em Copacabana, longe de casa, e contei minhas suspeitas. Carlos me ouviu com atenção e disse algo que me gelou o sangue. Marina, em 20 anos de profissão, aprendi que quando uma mulher rica suspeita do marido e da irmã ao mesmo tempo, geralmente está certa, e geralmente está em perigo. Contratei Carlos para investigar Rafael e Beatriz. Em uma semana, ele voltou com informações devastadoras. Rafael não era o empresário bem-sucedido que fingia ser. Sua empresa de venture capital tinha falido 6 meses antes de me conhecer. Ele estava com o nome sujo, devia mais de R$800 mil para agiotas e investidores.
Nosso casamento tinha sido uma operação de resgate financeiro. Beatriz também escondia segredos sombrios. Ela tinha dívidas de jogo online que chegavam a R$200 mil. Pior ainda, nos últimos 2 meses, sua conta bancária recebeu depósitos regulares de R$10 mil, sempre da conta conjunta que eu dividia com Rafael. Eles estão te roubando sistematicamente, disse Carlos. Mas isso é só o começo. Preciso investigar mais fundo. Foi quando tomei a decisão mais importante da minha vida: instalar câmeras escondidas na cobertura. Carlos me ajudou a colocar microcâmeras nos principais cômodos: sala, cozinha, quarto de hóspedes onde Beatriz dormia. Equipamentos minúsculos, impossíveis de detectar. Durante 3 semanas gravei tudo. Conversas banais, discussões sobre dinheiro, momentos íntimos entre Rafael e Beatriz que confirmaram minha pior suspeita. Eles estavam tendo um caso há meses. Mas foi numa quinta-feira à noite que gravei a conversa que mudaria tudo. Eu tinha saído para jantar com uma ex-colega da Tech Brasil e voltei mais cedo. Eles não me ouviram chegar. Estavam na sala bebendo vinho, e o que ouvi me fez tremer das pernas à cabeça. Não aguento mais fingir, Rafa, dizia Beatriz. Quando vamos nos livrar dela de uma vez? A resposta de Rafael foi ainda pior. Calma, amor, já tenho tudo planejado. 1 semana na lancha, um acidente no mar aberto, e seremos livres para sempre. Fiquei paralisada no corredor, ouvindo cada palavra daquela conversa macabra. Rafael continuou detalhando o plano com uma frieza que me arrepiou. A lancha Esperança Azul já está alugada para o fim de semana. Vou dizer que é a nossa segunda lua de mel. Um passeio romântico para Angra dos Reis. E como vamos fazer parecer acidente? Perguntou Beatriz, como se estivessem discutindo o cardápio do jantar. Simples. Vou colocar Rivotril na caipirinha dela. Quando estiver inconsciente, a empurramos para o mar. Correntes marítimas vão levar o corpo para longe. Vão achar que ela bebeu demais e caiu da lancha. Meu sangue gelou quando ouvi Beatriz rir. Minha própria irmã estava rindo da ideia de me matar. E o testamento? Ela perguntou. Já falsifiquei a assinatura dela. Documento deixa tudo para você como única herdeira. Eu fico com a parte do marido, você com o resto. 5 milhões divididos entre nós 2. Perfeito, disse Beatriz. Sempre odiei como ela se achava superior, a geniazinha da família. Agora vou ter tudo que ela tem, e ela vai virar comida de peixe. Eles brindaram. Brindaram a minha morte. Consegui me esconder no quarto e chorei em silêncio a noite toda. Como 2 pessoas que eu amava tanto podiam planejar meu assassinato com tanta naturalidade? No dia seguinte, Carlos me trouxe informações ainda mais aterrorizantes. Rafael tinha um histórico sombrio. 2 ex-namoradas ricas tinham morrido em acidentes suspeitos nos últimos 5 anos. Uma caiu da sacada do apartamento, outra se afogou numa piscina. Ambos os casos foram arquivados por falta de provas, mas as famílias sempre suspeitaram dele. Marina, você não é a primeira, disse Carlos. Esse homem é um assassino em série que mata por dinheiro. E sua irmã é cúmplice. Rafael chegou em casa naquela tarde com flores e um sorriso encantador. Amor, que tal um fim de semana romântico? Aluguei uma lancha linda para irmos a Angra. Só nós 2, como nos velhos tempos. Eu sorri de volta e disse que adoraria. Mas por dentro, estava planejando como sobreviver ao fim de semana que deveria ser o último da minha vida. O sábado amanheceu ensolarado na Marina da Glória. A lancha Esperança Azul era realmente linda. 45 pés, toda branca, com deck espaçoso e cabine luxuosa. Rafael estava eufórico, carregando uma bolsa térmica com bebidas e petiscos. Vai ser um dia inesquecível, amor, disse ele, me beijando na testa. Se ele soubesse o quanto estava certo. Durante a viagem até Angra, Rafael foi o marido perfeito. Música romântica, conversas sobre nossos planos futuros, declarações de amor. Eu representei meu papel perfeitamente, fingindo estar feliz e relaxada. Por dentro, meu coração batia descompassado. Eu sabia que a qualquer momento ele tentaria me matar. Ancoramos numa enseada isolada por volta das 15 horas. Que tal uma caipirinha para comemorar? Sugeriu Rafael, indo até a cozinha da lancha. Era o momento que eu estava esperando. Fingi estar admirando a paisagem enquanto ele preparava as bebidas, mas estava observando cada movimento dele pelo reflexo da janela. Vi quando ele tirou um pequeno frasco do bolso e despejou o conteúdo na minha caipirinha. Rivotril, exatamente como tinha planejado. Minha mão tremeu quando ele me entregou o copo, mas consegui manter a compostura. Um brinde ao nosso amor eterno, disse Rafael, erguendo seu copo.
Ao nosso amor eterno, repeti, fingindo beber. Na verdade, apenas molhei os lábios e discretamente despejei o líquido por cima do ombro quando ele não estava olhando. Depois de alguns minutos, comecei a fingir sonolência. Estou me sentindo estranha, Rafa. Tonta. Murmurei, me apoiando na lateral da lancha. Deve ser o sol, amor. Vem, deita aqui no deck, disse ele com uma solicitude falsa que me deu náuseas. Fingi desmaiar completamente. Ouvi Rafael ligando para alguém. Beatriz? É agora? Ela está inconsciente. Vou fazer parecer que caiu sozinha. Senti ele me carregando até a borda da lancha. Era o momento da verdade. Quando ele estava prestes a me empurrar, abri os olhos de repente e gritei. Surpresa, querido! O susto foi tanto que Rafael quase caiu no mar. Marina, como... Você bebeu? Bebi nada, seu assassino desgraçado. Eu sei de tudo. Do plano com a Beatriz, das suas ex-namoradas mortas, de tudo. A máscara de Rafael caiu completamente. Seus olhos ficaram frios, perigosos. Se você sabe de tudo, então não posso deixar você viva mesmo. E foi aí que a luta começou. A luta no deck da lancha foi desesperadora. Rafael era mais forte, mas eu tinha a vantagem da surpresa e do desespero. Consegui dar um chute no joelho dele e correr para a cabine, tentando pegar o rádio para pedir socorro. Mas ele me alcançou, me agarrou pelos cabelos e me arrastou de volta para o deck. Você sempre foi esperta demais para o seu próprio bem, Marina! Gritou ele, tentando me empurrar por cima da amurada. Foi quando ouvi o barulho do motor de outra embarcação se aproximando. Era Beatriz numa jet ski vindo ajudar, como haviam combinado. Quando ela viu a confusão, acelerou em nossa direção. O que aconteceu? Ela acordou? Gritou Beatriz, subindo na lancha. Ela sabia de tudo. Fingiu beber a caipirinha. Rafael respondeu, ainda me segurando. O olhar de Beatriz mudou completamente. A irmã carinhosa desapareceu, dando lugar a uma estranha fria e calculista. Então vamos terminar isso de uma vez. Eles me seguraram juntos. Eu gritei, implorei. Lembrei nossa infância, nossos momentos felizes. Nada funcionou. Beatriz olhou nos meus olhos e disse com um sorriso cruel. Tchau, irmãzinha. Diga olá aos tubarões por mim. E me empurraram. A água gelada do Atlântico me envolveu como uma mortalha. Consegui voltar à superfície e vi a lancha se afastando rapidamente. Gritei por socorro até minha voz sumir, mas eles já tinham desaparecido no horizonte. Fiquei mais de 18 horas na água. Usei todas as técnicas de natação que aprendi quando era atleta na faculdade. Encontrei uma almofada flutuante que tinha se soltado da lancha e me agarrei a ela como se fosse minha salvação. E realmente era. O frio era insuportável. Várias vezes pensei em desistir, deixar a correnteza me levar. Mas a raiva me mantinha viva. A raiva de ter sido traída pelas duas pessoas que mais amava no mundo. Quando os pescadores João e Pedro me encontraram na manhã seguinte, eu estava quase inconsciente, mas viva. Eles me levaram para uma clínica em Búzios, onde fiquei internada por 3 dias. E foi lá, naquela cama de hospital, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eles achavam que eu estava morta. Que vantagem eu poderia tirar disso? Convenci os pescadores e os médicos a não reportarem meu resgate. Disse que era uma situação de violência doméstica e que minha vida correria perigo se soubessem que eu estava viva. João e Pedro, homens simples mas de bom coração, concordaram em me ajudar. Me levaram para uma pousada discreta em Búzios, onde me registrei com nome falso. Durante uma semana, acompanhei as notícias. Empresária desaparece em acidente de lancha. Busca por Marina Santos continua sem sucesso. Família em luto após tragédia no mar. Rafael dava entrevistas emocionantes, interpretando o marido devastado. Beatriz chorava nos telejornais, falando sobre a irmã maravilhosa que havia perdido. Hipócritas. Assassinos hipócritas. Entrei em contato com Carlos pelo telefone da pousada. Marina, graças a Deus você está viva. Vi as notícias e pensei o pior. Estou viva e quero vingança, Carlos. Preciso da sua ajuda. Montamos uma equipe pequena, mas eficiente. Carlos trouxe Fernanda Rocha, advogada especializada em crimes financeiros, e Lucas Silva, hacker ético que já havia trabalhado com a Polícia Federal. Todos juraram sigilo absoluto. Enquanto isso, Rafael e Beatriz estavam ocupados demais comemorando para suspeitar de qualquer coisa. As gravações das câmeras escondidas continuavam funcionando, e o que vi me deixou nauseada. Eles faziam sexo na minha cama, brindavam com meu vinho, planejavam como gastar minha herança. Finalmente livres daquela chata, disse Beatriz numa das gravações. Agora podemos viajar o mundo com o dinheiro dela. Rafael riu. Ela sempre achou que era mais esperta que todo mundo. Quem está rindo agora?
Lucas conseguiu acesso às contas bancárias e descobriu que eles já haviam transferido 2 milhões para contas offshore. Fernanda me explicou que, legalmente, eu estava morta. Então precisávamos de evidências irrefutáveis para provar tentativa de homicídio. Temos as gravações, mas precisamos pegá-los em flagrante gastando seu dinheiro, disse ela. Foi quando descobrimos que eles haviam marcado uma viagem para a Europa. Uma lua de mel de luto de 3 semanas, gastando R$500 mil em hotéis de luxo e compras. Perfeito! Isso me daria tempo para preparar a surpresa final. Enquanto Rafael e Beatriz curtiam a lua de mel em Paris com meu dinheiro, eu estava montando a armadilha perfeita. Lucas hackeou as redes sociais deles e me mostrava cada foto. Jantares em restaurantes Michelin, compras na Champs-Élysées, hotéis 5 estrelas, tudo pago com a herança da falecida Marina Santos. Fernanda conseguiu uma ordem judicial sigilosa para a investigação post-mortem, baseada nas evidências que tínhamos. O juiz ficou chocado com as gravações e autorizou grampos telefônicos e monitoramento bancário. Nunca vi algo tão cruel, disse ele. Durante as 3 semanas, coletamos evidências devastadoras. Conversas telefônicas onde eles riam da minha morte, comprovantes de gastos exorbitantes, até mesmo uma ligação onde Rafael contava para um amigo como havia se livrado da esposa chata para ficar com a cunhada gostosa. Mas a cereja do bolo foi quando interceptamos uma conversa entre Beatriz e uma amiga. Menina, matei minha irmã e estou vivendo como rainha. O Rafael é um gênio. Já planejamos o próximo. Vamos casar, ter filhos, e se ele me encher o saco, eu dou um jeitinho nele também. Psicopata. Minha própria irmã era uma psicopata assassina. Preparei cada detalhe do meu retorno. Contratei uma empresa de limpeza para deixar a cobertura impecável. Comprei roupas novas, até fiz um corte de cabelo diferente. Queria estar perfeita para o momento da verdade. Carlos instalou câmeras adicionais para gravar tudo. Fernanda coordenou com a Polícia Civil para que chegassem no momento exato. Lucas preparou um pendrive com todas as evidências digitais. Na véspera do retorno deles, entrei na cobertura pela primeira vez em quase um mês. Tudo estava exatamente como eu esperava. Fotos deles juntos espalhadas pela casa, roupas íntimas femininas no meu guarda-roupa, até mesmo um anel de noivado no criado mudo. Sentei na poltrona da sala, a mesma onde costumava programar até tarde, e esperei. Às 18h30 do dia seguinte, ouvi a chave girando na fechadura. "Amor, chegamos!" gritou Rafael. "Bem-vindos de volta!" respondi calmamente. O barulho das malas caindo no chão ecoou pelo apartamento. Depois, silêncio absoluto. O silêncio durou exatos 15 segundos. Depois, passos hesitantes se aproximaram da sala. Rafael apareceu primeiro, pálido como um fantasma, seguido por Beatriz, que estava literalmente tremendo. "Oi, queridos!" disse eu, cruzando as pernas elegantemente. "Como foi a lua de mel?" "Ah, desculpa. Lua de luto, né? Afinal, vocês estavam celebrando minha morte." Rafael tentou gaguejar uma explicação. "Marina? Como... Nós pensamos que você tinha... morrido? É, eu sei. Vocês me empurraram de uma lancha em alto mar, lembram? Mas sabe como é? Sempre fui teimosa. Decidi não morrer." Beatriz finalmente encontrou a voz. "Marina, você não entende. Nós podemos explicar." "Explicar o quê, irmãzinha? Como vocês planejaram meu assassinato? Como falsificaram meu testamento? Como gastaram 2,5 milhões em Paris enquanto fingiam chorar minha morte?" Mostrei o tablet com todas as evidências. Gravações, fotos da viagem, extratos bancários, conversas telefônicas. A cada prova apresentada, eles empalideciam mais. "Ah, e tem essa aqui", disse, reproduzindo a gravação onde Beatriz confessava ter me matado. Minha irmã admitindo ser uma assassina. "Lindo, não acham?" Rafael tentou correr para a porta, mas ela se abriu antes. O delegado Carvalho entrou com 4 policiais. "Rafael Mendes e Beatriz Santos, vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado, estelionato e falsificação de documentos. Não podem nos prender. Ela está morta. Tem certidão de óbito", gritou Beatriz desesperada. "Que eu mesma cancelei ontem", respondi sorrindo. "Surpresa! Estou oficialmente viva de novo." Enquanto eles eram algemados, Rafael me olhou com ódio puro. "Você sempre foi uma vadia calculista. E você sempre foi um assassino incompetente", retruquei. "A diferença é que eu sou viva e você vai passar os próximos 30 anos na cadeia." Rafael foi condenado a 25 anos por tentativa de homicídio e pelos assassinatos das ex-namoradas, que foram reabertos após nossa investigação. Beatriz pegou 20 anos como cúmplice. Recuperei todo o dinheiro roubado
E ainda ganhei uma indenização do seguro de vida que eles tentaram fraudar. Hoje, aos 35 anos, moro numa casa linda em Búzios, perto dos pescadores que me salvaram. Abri uma nova empresa de cibersegurança e dou parte dos lucros para vítimas de violência doméstica. Às vezes, ainda acordo no meio da noite lembrando da água gelada do mar. Mas então sorrio, porque sobrevivi. Porque a nerd esquisitinha que todos subestimavam se revelou mais esperta que 2 assassinos. E sabe o que é melhor? Nunca mais preciso provar nada para ninguém. Agora eu sei exatamente quem sou. Marina Santos. A mulher que enganou a morte e serviu a justiça numa bandeja de prata.